Oi, gente, tudo bem? Eu tô passando aqui porque eu fui desafiada a ministrar aí uma palavra para vocês, pela pastora Juliana Migliosi. Ju, você, hein? Mas amém. Então nós vamos lá, né? Vamos falar aí sobre essa palavra e tem uma palavra que tem batido bastante assim, tem queimado bastante no meu coração. E é um salmo. O Salmo de número 46, que diz assim, veja bem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará. Desde o romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito, que as desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E ainda diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesse salmo, na leitura, eu pude perceber aqui, e algumas coisas se destacaram no meu coração e ficou queimando, sabe? E uma delas, e a primeira delas, na verdade, no primeiro verso que diz, Deus é. Deus é o quê? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente no tempo e na hora da angústia. Nós temos vivido tempos difíceis, muito difícil e tempo desafiador, tem sido um desafio para a humanidade, acredito que no geral, por tudo que nós estamos vivenciando e tudo que nós estamos passando, mas eu vejo que há muitas mudanças, eu vejo que existe várias mudanças. O ser humano muda, o mundo muda, a natureza muda, mas uma coisa que é imutável é o nosso Deus. Uma coisa que não muda e que não toma outra forma é a palavra de Deus. E glória a Deus por isso, não é? Porque a palavra ela continua firme e nos dizendo que Deus é o nosso refúgio e nosso socorro e a nossa fortaleza. Nós podemos nos refugiar no Senhor, nós podemos nos refugiar em Deus. E ainda que tantas coisas mudem, ainda que tantas coisas se abalem, ainda que reinos se exaltem e outros decaiam, outros recaiam, Deus ele continua sendo o mesmo, ele continua no mesmo lugar. E a palavra dele também continua no mesmo lugar e continua da mesma forma, é imutável. E aqui no verso 5 diz, Deus está. Deus está onde? Deus está. Deus, mas aí você pode me perguntar, mas Deus está no meio de toda essa tribulação? Sim, Deus está. Deus está no meio dela e ela não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Deus está no meio dela. Deus está no meio da tribulação. Quando eu penso em Deus está, eu começo a me lembrar da passagem que diz que estavam os discípulos indo de uma banda para outra do mar e eles, na metade do caminho, no meio do caminho, sobreveio uma grande tempestade. E essa tempestade deixaram os discípulos bem temorosos. E
Mas Jesus estava lá. A Bíblia diz que Jesus estava no barco e estava dormindo. E os discípulos, eles ficaram aterrorizados com aquelas ondas, com aquele vento, ficaram aterrorizados com tudo o que estava acontecendo ao redor deles. E aí eles se atentaram e disseram: Jesus está no barco. E Jesus está dormindo no barco. Mesmo em meio aos ventos, mesmo em meio a tanta tribulação, a tanta gritaria, Jesus estava descansando, Jesus estava dormindo. Por que eu estou dizendo essa palavra? Porque eu estou dizendo que Jesus, ele tem todo o controle, ele estava no controle, mesmo com as ondas se sobressaindo sobre o barco. Jesus, ele estava no controle de toda a situação, então ele estava descansando. Qual é o ensinamento? Mesmo em meio a tantas tribulações, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus, porque Deus está no meio da tribulação também. E então nós precisamos nos atentar, principalmente nesses dias de hoje. Se atente para isso. Você tem ouvido a voz de Deus? Nós costumamos a ouvir bastante as pessoas dizendo que se você não para ouvir Deus, Deus ele dá um jeitinho para parar você, para ouvi-lo. Isso é uma verdade tremenda, porque nós estamos parados. Literalmente nós estamos parados. E literalmente foi Deus que nos parou. Deus precisou parar a humanidade para que nós possamos ouvi-lo, para que nós possamos nos atentar mais às coisas que são do alto. Então, meu querido, eu queria que você soubesse que Deus, sim, Deus está na tribulação, Ele está na tempestade, Ele está em tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que Ele está também no controle de tudo. Tudo está no controle de suas mãos. E uma terceira parte que me faz pensar bastante sobre esse salmo é no versículo 9, que diz: Ele faz. Ele faz. Ele faz o quê? O mesmo Deus que está no meio da tempestade é o mesmo Deus que faz cessar a tempestade. É o mesmo Deus que faz cessar os ventos fortes. É o mesmo Deus que diz: se aquieta mar e o mar se aquieta. É o mesmo que diz: não se preocupe, não fique preocupado, ou não fique abismado com o que está acontecendo. Mas é o mesmo Deus que diz: eu estou no controle. É Ele quem diz isso, é Ele quem faz. Ele faz cessar as guerras, Ele quebra o arco, Ele corta a lança e ainda queima os carros no fogo. Esse é Deus. Então Deus, Ele continua sendo. Deus está? Sim, Ele está. Ele está no meio de tudo isso. E Deus, Ele faz e Ele continua fazendo. Eu deixo essa palavra para você, para a sua meditação, e que você não se esqueça, e que você consiga distinguir qual é o propósito de tudo isso. Talvez Deus está chamando a sua atenção. Olha, é tempo de você se voltar, é tempo de você ficar mais atento à minha voz. E é tempo de nós nos ajuntarmos, é tempo de nós lembrarmos que somos família, é tempo de nós olharmos, sentarmos à mesa e olharmos uns nos olhos dos outros, e em meio a uma refeição. Talvez seja tempo de nós rirmos mais em família, talvez seja tempo de nós olharmos de uma forma especial para aquelas pessoas que nos rodeiam. Então, querido, eu quero que você fique com essa palavra e que essa palavra te abençoe e que essa palavra ela consiga ter um propósito de te acrescentar espiritualmente neste tempo difícil. Deus é, Deus está e Deus faz. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.